Amém, amém. Vaso quebrado não é usado. Ou alguém aqui usa um vaso quebrado? Ninguém usa vaso quebrado. Quero pedir as vozes femininas vão ler Jeremias 18, de 1 a 6, e as vozes masculinas 2 Timóteo 2, versos 20 e 21. Esta é uma mensagem para cada um de nós. As mulheres, Jeremias 18, de 1 a 6. Os homens, 2 Timóteo 2, verso 20 e verso 21. As irmãs encontraram? Pode ler, todas a uma só voz. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Os homens, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Amém. É bem possível que cada um de nós já passou por esse caminho em sua vida. Quantos de vocês já pensaram e até já disseram assim: ah, se eu pudesse começar tudo de novo, eu ia fazer tudo diferente. Você já pensou assim? Já falou isso? Ah, se eu tivesse uma outra chance. Eu fiz uma bagunça tremenda na minha vida. Por isso, se pudesse começar de novo, eu faria tudo diferente. Eu não casaria com fulano, eu não casaria com cicrano, eu não teria pedido demissão daquela empresa, eu não teria ido a tal lugar, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Quantos já pensaram assim? Ou então alguns pensariam da seguinte maneira: não adianta mais, minha vida não presta, já errei demais, não tem conserto, não tem mais jeito. Quem aqui já não sonhou em ser alguém importante, ser alguém famoso, ser alguém rico? Mas tudo deu errado, nada deu certo. Deu errado porque você tentou fazer tudo da sua maneira, com as suas forças. Você nunca pediu a ajuda de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus para a sua vida. Esse é o problema.
a esta situação em que encontrava Jeremias. Era exatamente esta era a situação de Jeremias, no texto que lemos. O povo de Israel se encontrava sob o julgamento divino. O povo de Israel havia desobedecido a Deus, andavam longe do Senhor, tudo dava errado para eles. Deus mandou o castigo. E a missão do profeta Jeremias, amados, era juntar os pedaços daquela nação, era juntar os cacos e fazer algo útil daquele povo que tinha se desviado da graça de Deus, da presença do Senhor. Porém o profeta, desanimado, ele refletia: será que já passou dos limites de Deus? Será que ainda há esperança para essa nação, para esse povo? E às vezes você pensa assim: será que ainda há esperança para a minha vida? Será que ainda há esperança para o meu casamento? Será que ainda há esperança para a minha família? Será que ainda há esperança para o meu filho que está envolvido com as drogas? Será que há esperança para mim? Jeremias então clama a Deus por uma resposta. E Deus dá a resposta a Jeremias no capítulo 18, que as irmãs leram. Ou seja, Deus não falou a Jeremias o que ele deveria fazer. Deus mandou Jeremias a algum lugar e observar alguma coisa. Lá naquele lugar, Jeremias encontraria a resposta que ele precisava. Deus diz para ele lá no verso 2: vai à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias, desce à casa do oleiro. O que é casa do oleiro? É uma olaria, onde faz aqueles vasos para as plantas. Ali na região de Itaboraí você vê muito disso. Aqueles vasos para ser vendido na beira da estrada. Aquilo vem da olaria, vem da casa do oleiro. Na época de Jeremias, haviam pessoas que se dedicavam exclusivamente à tarefa de fazer vasos lindos. Jeremias então, mais do que depressa, se dirige à casa do oleiro, na expectativa de que alguém lá falasse com ele o que seria de Israel, qual seria a resposta de Deus para aquele problema. E imagina a surpresa de Jeremias, quando ele entra naquela barraquinha empoeirada, e ele não vê nada. Ele vê lá um velhinho, girando uma roda, com as mãos sujas de barro. É tudo que Jeremias vê. Ao entrar, ele nota um silêncio tremendo. Ninguém falava nada, absolutamente nada. Mas ele nota, ele percebe 3 coisas de grande destaque. Ele percebe o oleiro, o velhinho. Ele percebe as rodas que giravam. E ele percebe o barro. Ou seja, um velho curvado nas costas, de tanto trabalhar na roda, com o pé, ele, naquele pedal, com a máquina de costura, né? Fazendo a roda girar mais rápido, mais lenta. As rodas sempre girando conforme a vontade do oleiro, e o barro, um poço de lama, onde ele tirava o barro, a lama, para fazer os vasos. Então Jeremias começa a entender o porquê de Deus tê-lo mandado àquele lugar e ver essas coisas. Ele começa a ter sua mente clarificada, clareada, ele começa a perceber alguma coisa. Espiritualmente, o que isso quer dizer para a minha vida, para a sua vida? Deus é o oleiro. Aquele homem que estava ali fazendo barro, tocando aquela roda, ele é Deus, é o oleiro. A roda significa o passar do tempo, das circunstâncias da nossa vida. E o barro? O barro somos nós, que viemos do pó da terra. Então, o oleiro pega a mão cheia de barro, cheia de lama, e começa a amassar,
faz dela uma bola. Isso é Deus fazendo o homem do pó da terra. Cada vida é o resultado da mão criadora de Deus. Cada vida é resultado da mão criadora de Deus. Ele coloca então a roda da vida, o barro, e alguns dizem que assim é a vida. Nós temos controle e não temos controle da vida, que a vida é um salto no escuro, que o casamento é um salto no escuro. Já ouviram isso? Mas não é bem assim, não é isso. Isso não é verdade. O oleiro começa a formar algo daquela massa, daquele barro. Ele começa a formar algo, a formar alguma coisa. O barro em si não tem valor, a lama em si não tem valor. Mas na mão do mestre, na mão do oleiro, ela se torna uma obra de arte, uma coisa linda. Jeremias observa firmemente tudo isso. Procura sentir o que Deus estava tentando dizer para ele. E a partir daí, ele começa a notar as qualidades do oleiro. As qualidades do oleiro. Em primeiro lugar, o oleiro, o nosso Deus, é um trabalhador. Ele é dado ao trabalho, ele não para, ele não descansa, ele está sempre trabalhando, ele está sempre trabalhando a nosso favor. Seus pés fazem girar a roda, suas mãos dão forma ao barro, seus olhos ficam fixos no objeto que está sendo feito, está sendo construído. Desta forma, Deus está sempre trabalhando. Deus não descansa. Nunca. Segundo lugar, seu trabalho é individual. O trabalho de Deus é individual. Gente, isso é tremendo. Um vaso de cada vez. Deus não tem uma produção em série. Deus não sai fazendo 30, 40, 50 peças iguais. Não existe duas pessoas iguais no mundo, amém, amados? Não existe. Você pode procurar, como dizem aí, com uma vela acesa, que você não vai encontrar outro Walter. Não encontra, não tem. Nós não somos fabricados em série por Deus. Deus faz individualmente a cada um de nós. Cada um tem as suas características. Um de cada vez. Deus trabalha com vasos um por um. Deus é um Deus pessoal. Ele dá atenção a cada um. Nada escapa à sua visão. Nada escapa à sua vista. Ele nota cada detalhe que você tem. A palavra de Deus diz que nenhum passarinho cai sem que Deus saiba e permita. Ele diz mais, que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Deus é detalhista e Ele é individual, Ele faz cada um de forma diferente. Não tem duas pessoas iguais. Terceiro, ele trabalha construtivamente, fazendo algo lindo que vale a pena fazer. Pare um pouquinho para pensar no ser que você é, na máquina que você é, na perfeição que você é. Gente, é uma coisa tremenda. Só Deus mesmo para fazer algo assim. Faz do barro algo que tem planejado na sua mente. Ele trabalha de maneira inteligente. E o Espírito Santo de Deus quer transformar a casinha do seu coração em um palácio, em uma mansão. Ele trabalha diligentemente, de maneira inteligente. Faz do barro algo que tem planejado em sua mente. Quando ele pega o barro, que ele amassa, que a roda começa a girar, ele já sabe o que vai sair dali. Quais são as características? Como arquiteto, ele tem um plano e ele já vê o produto
gosto do seu rascunho, do seu desenho. Trabalha pacientemente, não muito rápido, porque é um trabalho delicado. Fazer o vaso é um trabalho delicado. Ele não pode trabalhar com muita rapidez. Ele vai pacientemente. Jeremias, atento, observa tudo isso. Ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Todo o silêncio está ali. Mas de repente, o vaso cai e espedaça. Pedaço de vaso para todo lado. Começa a pensar em Jeremias. Não tem mais jeito. Agora acabou. O vaso está em pedaços. Vaso quebrado não é usado. Mas o que aconteceu? Hein? Tudo cai em pedaços. Quem é o culpado? Por que o casamento faliu? Quem é o culpado? Por que a família foi derrotada? Quem é o culpado? Por que o filho partiu para o pecado, para as drogas? Quem é o culpado? Por que o vaso quebrou? Tudo estava ficando tão bonito, tão lindo. Qual é a razão de ter se quebrado, se partido? Não era o mestre que estava fazendo? Por que não deu certo? Não era a roda que estava girando? Por que não funcionou? Era o barro. O problema estava no barro. O problema estava no barro. Algo no barro, talvez uma pedrinha, um foco de areia, algo que resistiu ao barro, resistiu à mão do oleiro, e tudo caiu em pedaços. Às vezes, amados, nós estamos resistindo à mão do oleiro. A gente não quer deixar ser moldado por Deus, porque dói. Ser moldado por Deus dói. Ser transformado pela graça de Deus dói. Chegar diante da esposa, do marido, de um filho, de um pai e pedir perdão dói. Chegar diante de um amigo e pedir perdão dói. Chorar aos pés da cruz dói. Por isso as pessoas não querem fazer isso. Então, o vaso quebrou. O vaso quebrou. Resistiu à mão do oleiro. Então o profeta notou que nós podemos interferir na obra de Deus. Nós podemos resistir ao trabalho que Ele quer fazer em nossas vidas. Não resista à obra de Deus. Se Deus quer fazer um trabalho na sua vida, uma transformação na sua vida, deixe Ele fazer, não atrapalhe, não seja resistente a isso, porque vaso quebrado não é usado, mas se o barro é endurecido, Deus não pode usar, não pode moldar. Ele quebra, Ele não resiste. Adão e Eva fizeram isso. Os motivos? Desobediência, desrespeito, desonestidade, avareza, rebelião, que Adão e Eva fizeram. Então Jeremias conclui que já tem a mensagem de Deus e talvez vai sair daquele local triste, cabisbaixo. Deus queria fazer uma coisa boa com o barro, com cada um de nós. Porém o barro resistiu à mão do mestre, à mão de Deus, e agora não tem mais jeito, não tem mais chance. Acabou o seu destino, está feito. Mas note que no verso 2, aliás, o verso 2 do capítulo, verso 4 do capítulo 2, Jeremias para e olha,
e vê o oleiro pegando lá o barro que caiu, que quebrou, pegando os pedaços, juntando os cacos, juntando os pedaços, amassando de novo. E tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Amém, amados? Deus quer pegar os cacos da sua vida e fazer um vaso lindo com ela. Deus quer fazer algo novo. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a sua vida. Deixa Deus fazer a obra no seu coração e na sua vida. O mestre, com compaixão, reúne as peças, uma por uma, cada uma delas, e faz novamente uma bola de barro, e a coloca na roda, e a roda começa a girar. É a roda do tempo, é o trabalho, e sai um vaso mais bonito do que o antigo. Muito mais lindo, muito mais perfeito. Lição para nós? Pode-se começar de novo. Amém? Que bênção. Por pior que pareça estar as coisas, pode começar de novo. De uma maneira correta, de uma maneira certa. Para isso veremos 3 passos nesse novo começo. Em primeiro lugar, crer que Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem um propósito para a sua vida. Uma pequena ilustração, uma pequena história para você. Você está desanimado? As coisas estão difíceis? Eis aqui um homem que faliu no seu comércio aos 31 anos de idade. 31 anos de idade ele faliu no seu comércio. Aos 32 anos ele perdeu a eleição para deputado estadual. Faliu novamente quando tinha 34 anos. Aos 35 ele perdeu a esposa. A esposa faleceu. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu para prefeito aos 38 anos. Era para desistir, né? Perdeu para deputado federal aos 43. Perdeu para deputado estadual de novo aos 46. Perdeu para deputado federal novamente aos 48. Perdeu para senador aos 55 anos de idade. Perdeu para vice-presidente aos 56 anos de idade. Perdeu para senador aos 58. E aí, aos 60 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos das Américas. Quem era ele? Abraham Lincoln. Um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. Sempre há um recomeço. Com Deus na frente, sempre há um recomeço. Deus é mestre em reconstruir vidas. Deus é mestre em reconstruir casamentos, em reconstruir famílias. Deus é mestre nisso. Sim, Deus tem um propósito para você nesta noite. Ele tinha um propósito para Elias, um propósito para Moisés, um propósito para Jonas, um propósito para Saulo de Tarso, e tem para você também. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu negócio. Creia nisso e coloque Deus no seu negócio, na sua vida. Segundo passo, crer na paciência de Deus. Crer na paciência de Deus. Não espere para ontem. Deus não tem pressa. Deus trabalha devagar. Deus trabalha com jeito. Nós que somos apressados. Deus irá lhe dar uma outra chance. Um certo ateu religioso disse o seguinte: se existe Deus, que Ele me mate em 60 segundos. Pegou o relógio, o cronômetro, começou a praguejar, falar uma série de coisas horríveis e contar os segundos. Terminou, 60 segundos, nada aconteceu. Ele disse: está vendo, hein? Deus não existe. Você acha que Deus ia perder tempo com uma pessoa dessa? De maneira nenhuma. Deus é paciente, é longânimo. Terceiro, você precisa crer nas promessas de Deus.
Você precisa crer nas promessas de Deus. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu posso te reconstruir, eu posso fazer você de novo, eu posso te ressuscitar, eu posso te transformar, eu posso restaurar sua vida, seu casamento, sua família, eu posso fazer um milagre na sua vida. Amém, igreja? Você crê nisso? Então toma posse disso. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Há 3 estágios na nossa atitude para com a vontade de Deus. Primeiro, precisamos aprender a aceitá-la. Depois, precisamos concordar com ela. E, finalmente, nos deleitarmos nela. Há uma segunda chance. Há um segundo recomeço. Um novo começo. Porém, não espere muito. Tome a sua decisão o mais rápido possível. Deus pode fazer o que você deseja. Ou fazer um vaso bonito, ou deixar o vaso quebrado como está. Porém, um vaso quebrado não é usado. Até isso tá bom, Plínio? Obrigado. Amados, isso é Deus trabalhando na nossa vida. Isso é Deus nos fazendo de novo. Se a sua vida está partida, quebrada, deixe Deus fazer de novo. Um vaso lindo, um vaso perfeito, um vaso bonito. Deixa Deus juntar os cacos. Agora é com você, para escolher. Continuar como está, um vaso todo quebrado, você vai escolher, ou deixar Deus moldar sua vida, fazer um vaso novo.